existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em Ti, seguro estou em Ti. Tudo foi criado por Ti, nós também para Teu louvor. Quero sempre Te exaltar, pois és fiel a mim, pois Tu és fiel a mim. Bom é estar Te servindo, com compromisso contigo. Nada vai me separar do Teu amor, Jesus. Bom é estar Te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do Teu amor, Jesus. Boa noite, família. Tudo na paz? Convido vocês a abrirem em Mateus capítulo 16. Nós vamos ler do verso 21 ao verso 23. Mateus 16, do verso 21 ao verso 23. Diz assim o texto: Deste momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas Pedro, chamando em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tenha compaixão de ti, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se a Pedro, disse: Para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas coisas que são dos homens. Amém? Vou fazer uma pergunta. Você acha que Pedro foi possuído neste momento por Satanás? Será que Satanás entrou em Pedro e manipulou a boca de Pedro para que ele falasse exatamente isso? Já parou para pensar o que é uma possessão demoníaca? Ou como os demônios e Satanás trabalham para manipular pessoas? Nós vamos tratar um pouco desses temas hoje à noite. Um tema que eu não gosto muito de tratar, não. Mas é necessário que a gente saiba como age o nosso inimigo. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos aqui para louvar um Deus tão maravilhoso que é Tu. Numa semana que nós terminamos, Pai, exaltando o Teu nome pelo nascimento de Cristo. E essa semana nós iniciamos já com a expectativa de mais um ano que termina e um ano que se inicia. Hoje nós estamos aqui, Senhor, para celebrar quantas bênçãos nós já temos recebido. Estamos aqui para louvar o Teu nome, por quem o Senhor é e pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quando nós paramos e olhamos para trás, nós conseguimos enxergar que o Senhor fez muito além do que nós merecemos, e é por isso que nós estamos aqui. Expressar o nosso louvor, a nossa gratidão e ter este momento de comunhão contigo, junto dos nossos irmãos. Momento precioso criado pelo Senhor, que é a igreja. Te agradecemos, Pai, por esse momento especial e por podermos estar aqui juntos.
E pedimos a Tua presença em nosso meio. Convidamos o Senhor a fazer parte, porque o Senhor é o único homenageado dessa noite. E fazemos questão, Senhor, de com humildade se achegar a Ti, expressando as nossas limitações, o quão falho e pecadores somos, e precisamos da Tua graça e do Teu perdão. E pedimos que o Senhor possa estar nos limpando, nos purificando, nos tornando apto para este momento de comunhão contigo. E também expressar o nosso anseio de ouvir a Tua voz falando conosco, seja através das músicas, das orações e da Tua palavra também. E nós pedimos que o Senhor, por favor, possa ouvir a expressão de louvor, Senhor, da canção, da oração e da Tua palavra, e que possa ser um momento ímpar na nossa vida de comunhão contigo e com os nossos irmãos. Este é o nosso desejo. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja, tudo bem? Vamos louvar ao Senhor, né? Vamos adorar a Deus com a liberdade que nós temos, com todo o nosso amor, todo o nosso entendimento, né? E que mais uma vez, mais um culto, ele possa ser exaltado através das nossas ações. Amém? Vamos adorar a Deus, e toda majestade, força e honra, poder, sejam dados a Ele. Aleluia, hosana. Glória, majestade, força, honra e poder, sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder, sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida
vida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegrias, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por seu sangue, ó Jesus. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graças, danças e alegrias, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graças, danças e alegrias, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Como eu disse, né, e como a gente cantou, né, convém louvar-te ao Senhor, porque Ele é o único, né, o único digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos
gente vai cantar uma música agora, que é do Inário para o Culto Cristão, né? Talvez alguns conheçam, porque ele tem uma outra letra. Quando foi para o Inário para o Culto Cristão, eles alteraram um pouquinho algumas frases, né? Não tem esse hino no Cantor Cristão, só no Inário para o Culto Cristão. E foi mexida alguma coisinha na letra. Até aí é uma crítica, né, de quem é fã do Cantor Cristão, porque algumas músicas que foram para o HCC, que é o Inário para o Culto Cristão, sofreu algumas alterações, algumas atualizações de alguns termos, e o pessoal que é mais fã do Cantor Cristão às vezes não gosta muito, né, dessa atualização, mas essa não tem no Cantor. Então a gente vai aprender, talvez alguns já conheçam, é uma melodia fácil também, então vai ser bom para a gente aprender aí mais um cântico. do amor do Pai, o nome de Jesus engrandecei e a Deus louvar. Maravilhosa graça traz vida perene por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai, o nome de Jesus engrandecei e a Deus louvar. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz, por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz. Sempre por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai, o nome de Jesus engrandecei e a Deus louvar. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai,
por essa maravilhosa graça derramada sobre nós, ó Pai. Agradecemos por tudo que fizeste por nós, mesmo sem merecer, ó Pai. Por isso estamos humildemente hoje diante da Tua presença, ó Pai, para Te adorar, para Te honrar, para Te prestar esse culto, ó Pai. Sabemos que não somos merecedores, mas como acabamos de cantar, a Tua maravilhosa graça nos alcançou e nos tornou dignos de estarmos diante de Ti, ó Pai. Por isso pedimos, ó Deus, aceita o nosso louvor, a nossa adoração, aceita o nosso culto, ó Pai. Fica conosco no restante ainda dessa programação e que até o final apenas o Seu nome seja exaltado. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir em Lucas capítulo 11. Hoje nós vamos ler mais uma vez, prometo que pela última vez esse ano, os versículos de 14 a 28. Cris estava falando da música, né? Essa música para mim é muito significativa. Minha sogra se chama Graça. Então vira e mexe a gente começa a cantar que ela é suficiente para mim. Uma sogra só tá bom, né? Desculpa, irmão, isso é inevitável. Eu amo minha sogra como minha segunda mãe. Lucas 11, de 14 a 28. Se ela estiver vendo esse vídeo, um beijo, minha senhora. Deus abençoe. Diz assim o texto. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns disseram, ele expulsa os demônios por meio de Belzebu, o chefe dos demônios. E outros, para colocá-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e uma família atacará outra família. Então, se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino sobreviverá? Pois dizeis que eu expulso os demônios por meio de Belzebu. E se eu expulso os demônios por meio de Belzebu, por quem os vossos seguidores os expulsam? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Quando um homem forte e armado guarda a sua casa, os seus bens estão em segurança. Mas chegando outro mais forte do que ele, vencendo-o, tira-lhe todas as armas em quem confiava e reparte os bens que tomou. Quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não junta espalha. Quando um espírito impuro sai de um homem, anda por lugares áridos buscando repouso. Se não o encontra, diz, voltarei para minha casa de onde saí. E chegando a encontra varrida e enfeitada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado deste homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto ele dizia essas coisas, uma mulher entre a multidão levantou a voz e lhe disse, bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Mas ele respondeu, antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós acabamos de ler o Teu texto sagrado, e hoje nós vamos tratar, Senhor, sobre um assunto muitas vezes incômodo, Senhor, para nós. E gostaríamos de pedir a Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas neste momento, porque tenho certeza que Satanás está furioso com aquilo que nós estamos fazendo aqui. E a realidade é que nós confiamos em Ti, Senhor, para vencê-lo, como nós aprendemos na semana passada. E somos dependentes do Senhor para qualquer coisa. E nos humilhamos diante de Ti, pedindo, Pai, que essa noite o Senhor possa estar direcionando os nossos ouvidos e o nosso coração, para estarmos totalmente, Senhor, vinculados a Ti, prestando atenção a tudo que o Senhor falar a cada um de nós. Seja nós que estamos aqui ou aqueles que estão em casa, o Senhor possa fazer deste momento um momento especial, um momento de louvor e glória, honra ao Teu nome. Um tempo, Senhor, de expressão dessa comunhão contigo, um tempo de aprendizado, onde o Senhor vai nos trazer desafios de mudança de vida.
onde o Senhor vai nos mostrar o caminho certo, e onde o Senhor vai dizer que vai à nossa frente, e que nós precisamos te seguir. Que essa noite possa ser uma noite memorável, Senhor, em que o aprendizado realmente tenha um local especial na nossa vida, de forma prática. Este é o nosso desejo. Que tudo que vamos aprender aqui possa ser utilizado realmente para a honra e glória do Teu nome somente. Mais uma vez eu me coloco diante do Senhor, pedindo misericórdia sobre a minha vida, pedindo mais uma vez perdão dos meus pecados, pedindo que o Senhor me controle, que não haja nenhum tipo de orgulho ou arrogância da minha parte, que tudo aquilo que eu li e busquei de informação possa ficar realmente em segundo plano diante da Tua vontade. Que o Senhor venha utilizar aquilo que eu tiver para oferecer para a Tua honra e glória. E que eu não possa, Senhor, de maneira nenhuma interferir na Tua vontade, e nem expressar palavras que sejam do meu próprio coração, mas que venham somente do Teu coração. Que possa ser um momento, Senhor, extraordinário para as nossas vidas. Esse é o nosso desejo, Pai. E mais uma vez eu peço e clamo que o Senhor fale comigo e através de mim. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Mais uma vez, só lembrarmos daquilo que a gente já viu até agora. Jesus, ele expulsa um demônio com uma característica ímpar. O texto diz que era um demônio mudo. E assim que o demônio saiu, a pessoa voltou a falar. O texto deixa claro que a multidão ela ficou assim admirada com aquilo que aconteceu. E eu vou explicar um pouquinho por que essa admiração depois. O texto ele vem e traz que algumas pessoas questionaram esse poder de Jesus e disseram: olha, na verdade você expulsa os demônios porque você está possuído pelo chefe deles, Beelzebul. E outras pessoas chegaram para Jesus e disseram assim: olha, por que você não executa um milagre maior? Uma coisa mais forte, uma coisa celestial. Jesus respondeu a essas duas acusações da seguinte maneira: bom, se eu expulso o demônio por meio de ação demoníaca, então aquilo que todo mundo conhece como um reino dividido vai acontecer. Porque se pessoas de um mesmo reino lutam contra elas mesmas, esse reino será destruído. Se Satanás está lutando contra Satanás, seu reino será destruído. Então Jesus prova que ele não está expulsando demônios por meio da ação demoníaca, mas por meio da ação de Deus. E ele responde à segunda parte das pessoas que disseram para ele: faça um milagre maior ou mais poderoso. Ele disse assim: olha, eu expulsei um demônio e vocês não falam nada sobre isso. Mas os vossos discípulos expulsam demônios também. Ao citar isso, Jesus parece estar indicando que eles fazem isso de uma forma fictícia, teatral, para enganar as pessoas. E Jesus fala assim: vocês acreditam nos seus discípulos expulsando o demônio, mas não acreditam quando eu expulso de verdade. Quando Jesus ele fala isso, ele está mostrando que as pessoas acreditam naquilo que elas querem. Como se Jesus falasse assim: independente do milagre que eu fizer, vocês vão continuar sem acreditar. E é exatamente isso que acontece com essas pessoas. Porque Jesus morre e ressuscita, e essas pessoas continuam sem acreditar nele. Ao chegar nesse ápice, Jesus ele começa a trazer duas informações sobre realmente o que está acontecendo. Primeiro, ele trata sobre a questão do valente, que é o versículo 21 e 22, e o texto vai falar que se um homem forte e armado guarda a sua casa, seus bens estão em segurança. Jesus está descrevendo aqui a ação de Satanás, como sendo ele alguém forte, alguém armado e alguém atento para guardar aquilo que é seu. Jesus aponta assim a impossibilidade de nós conseguirmos vencer Satanás com as nossas próprias forças. E na sequência ele diz: mas chegando outro mais forte do que ele, vencendo-o, tira-lhe todas as armas em que confiava e reparte os bens que tomou. Jesus está dizendo: eu sou alguém que é mais poderoso do que Satanás. Eu sou aquele que pode salvar vocês dessa opressão de demônios. Eu sou aquele que tem autoridade, e eu acabei de mostrar isso expulsando um demônio.
É exatamente que na sequência, no versículo 23, Jesus chega e diz: quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não junta, espalha. Essas referências mostram que Jesus está traçando realmente uma divisão de dois grupos neste mundo: pessoas que estão do lado de Cristo, pessoas que estão contra Cristo. Não existe um muro nessa disputa, não existe um lugar central: ou está com Ele ou contra Ele. Hoje nós vamos dar uma ênfase maior a essa segunda parte do que Jesus está trazendo de informação e de verdade para aquelas pessoas. Primeiro ele falou sobre a sua ação enfrentando o Satanás e os demônios. Agora ele vai falar sobre a ação dos demônios. Versículo 24 diz: quando um espírito impuro é aquilo que nós chamamos de demônios, eu vou explicar um pouquinho mais depois, sai de um homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso. Se não encontra, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E chegando, encontra essa casa varrida e enfeitada. O texto em Mateus capítulo 12, versículo 44, traz uma informação a mais, que é além de varrida, enfeitada, diz desocupada. Lucas dá a entender que essa casa está desocupada, mas Mateus traz a informação escrita. Versículo 26 diz: então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado deste homem torna-se pior do que o primeiro. Você acredita no mundo espiritual? Deus, ele nos criou como seres materiais. Você tem um corpo, não é verdade? Nós somos uma matéria. Mas além daquilo que nós podemos ver, nós temos uma alma e um espírito, é o que a Bíblia diz. Às vezes a gente tenta aí melhorar essa frase com a ideia de que nós somos seres emocionais, racionais e espirituais. Apesar dessa divisão para ilustrar aquilo que nós somos uma coisa única. Somos seres tanto materiais como espirituais. Agora existe uma outra realidade que ela não está limitada à matéria que nós temos. Existe um mundo espiritual. E neste mundo espiritual é exatamente o ambiente onde estão Deus, a Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, esses três que são um, e a gente não consegue entender bem como isso funciona. Mas existem outros seres espirituais criados por Deus, que são anjos. Inicialmente esses seres foram criados, e assim como diz Gênesis lá no capítulo 1, toda a criação de Deus era boa. Houve uma pessoa no céu que se tornou orgulhoso. Nós conhecemos ele como Satanás, como o diabo, a serpente lá do Éden. Esse ser, ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos do céu a se rebelarem contra Deus. Pastor, quanto é esse 1/3? Ninguém sabe. Mas o que a gente pode imaginar é que seja uma quantidade de demônios tão grande como existem seres humanos hoje na Terra. Talvez, a gente não sabe, talvez um demônio para cada pessoa viva hoje. A gente não sabe a quantidade. Toda vez que a Bíblia fala sobre anjos, é sempre uma quantidade absurda. Então, não sabemos. A realidade é que esses anjos que se rebelaram contra Deus, eles foram condenados, expulsos da presença de Deus. A Bíblia vai tratar eles como seres realmente inimigos de Deus. Como pessoas, aliás, como
anjos já condenados. E que a realidade deles, alguns trechos falam sobre aprisionamento, acorrentados, a sofrimento. Mas eles ainda têm ação neste mundo. A primeira vez que esses seres contra Deus aparecem na Bíblia é exatamente o texto de Gênesis, você lembra bem. Um deles, que era o próprio Satanás, o líder desses anjos, foi e puxou um papo com a mulher. Você lembra disso, não lembra? Ali foi a primeira aparição. Mas a ação desses seres espirituais sempre esteve em todas as situações biblicamente falando. O Antigo Testamento, ele não traz a característica de ficar citando muito os demônios. Na verdade, aquilo que aparece no Antigo Testamento mostra demônios sempre vinculados à ação de idolatria. Quando Deus proíbe o povo de Israel deles irem e adorarem os ídolos, é exatamente porque ídolos têm por trás de si uma ação espiritual demoníaca. E através dos relatos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que falam diretamente sobre demônios no Novo Testamento, né? A gente tem algumas características deles. Nós sabemos que são seres poderosos. Poderosos aos nossos olhos. Aos olhos de Deus, são como insetos. Aos nossos olhos, como gigantes. Dentro dessa realidade, a gente sabe que eles têm um propósito: morte. Se você estivesse num ambiente com um demônio e tivesse sobre uma mesa uma faca, antes de você enxergar a faca, ele já tinha passado ela na sua garganta. A realidade é que demônios, eles não demoram um instante para tirar a vida de uma pessoa, se forem autorizados por Deus. Eles têm essa limitação. Eles não podem fazer o que eles querem. Deus é que permite ou não a ação deles. A gente consegue ver isso no livro de Jó. Quando Deus autoriza Satanás a encostar em tudo que Jó tem, uma das primeiras coisas que acontecem é Satanás mata todos os filhos de Jó. Satanás mata todos os animais de Jó. A morte é uma característica desses seres. Em João capítulo 8, creio que seja João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 44 diz, Jesus falando com alguns líderes religiosos da época diz: o vosso pai é o diabo e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. A característica de Satanás é essa. Ele gosta de matar. O que ele gosta de fazer é matar. O que ele fez com Adão e Eva ali no jardim do Éden foi exatamente o desejo de vê-los mortos. Toda a raça humana morta. Quando a gente vê a ação no Antigo Testamento dos ídolos, o que eles exigem? Sacrifício de seres humanos. Sacrifício de crianças. Existe uma entidade ali, maligna no Antigo Testamento, que o nome é Moloque. E não tem nada a ver com moleque, ok? Se você já ouviu isso aí, que moleque é de Moloque, não tem nada a ver. Moleque é uma palavra africana que quer dizer travesso. Não tem nada a ver com esse Deus aí da antiguidade. Ainda hoje, existem expressões desses desejos de assassinato de criança hoje. Se você ligar a televisão, você vai ver. São camuflados de outra maneira,
Mas o desejo de sangue de crianças continua sendo o prazer dessas entidades satânicas. O versículo 44 que eu acabei de ler, não na sua totalidade, na sequência ele vai dizer assim: ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Uma característica de todo demônio é a mentira. Quando eles falam, sempre vai parecer verdade, mas é mentira. Sempre que eles tentam utilizar a verdade, é para que você se desvie da verdade. Quando Jesus estava ali no deserto e ele foi tentado por Satanás, Satanás citou textos bíblicos para Jesus. Não é verdade? É verdade. Mas citou textos bíblicos para fazer com que Jesus se desviasse da verdade. É por isso que o Novo Testamento ele tem tantas informações sobre falsos profetas. Se você lê as cartas do Novo Testamento, existe um tema em comum em todas elas: falsos profetas, falsos ensinos, a mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Ele utiliza isso aqui para desviar pessoas da verdade. A Bíblia mostra esse ser espiritual com uma capacidade de poder e de força, não somente comparado com a gente em questões físicas, sabe? A Bíblia mostra esse ser espiritual com uma característica de inteligência muito avançada e muito superior. Satanás, ele não pode adentrar a sua mente. Ele não sabe o que você está pensando, mas ele já conhece você tão bem, mas tão bem, que a maneira que você olha para alguma coisa, ele já sabe se você está cobiçando ou não. Ele conhece você tão bem, que ele sabe exatamente os seus pontos fracos, e é exatamente ali que ele investe. Ele sabe o quanto você é carente em certas áreas, ansioso em outras. Ele sabe o quanto você é persistente e teimoso em algumas áreas. E como eu disse, ele se utiliza de toda essa capacidade que ele tem para produzir a sua morte. E ele não demora em fazer isso. Vou te contar um segredo, bem baixinho. Ele está agora tentando manipular aquilo que você está pensando. Ele não pode tocar os seus pensamentos, mas ele pode tentar aguçar alguns sentimentos, alguns pensamentos. Pode te tirar a razão em alguns segundos, uma distração, um mosquitinho que passou na frente dos seus olhos, a lembrança de alguma coisa que você precisa fazer em casa. É interessante porque Jesus, ele trata sobre essa ação de Satanás, e nós já estudamos isso na parábola do semeador, capítulo 8, desculpa. Quando Jesus ele trata da parábola do semeador, na explicação que ele dá no versículo 12, Lucas 8:12, ele diz o seguinte: os que estão à beira do caminho, que é a ideia da semente, né? São os que ouvem, mas logo vem o diabo e retira-lhes do coração a palavra, para que não aconteça que crendo sejam salvos. O texto está dizendo que algumas pessoas vêm e recebem a palavra de Deus no seu coração, mas que esse poder maligno trabalha
para tirar essa semente do coração das pessoas antes que elas sejam salvas. Porque o desejo de Satanás é a morte. É a morte. Sabe o que acontece hoje, irmãos? Nós deixamos de crer que Satanás ele deseja a nossa morte. Nós começamos a flertar com entidades espirituais perigosíssimas, que nós deveríamos tratar como inimigos. Deveríamos nos afastar deles de todas as maneiras. Mas, de certa forma, nós escolhemos flertar com eles. E quando eu falo flertar, é a ideia realmente de a gente se achegar e conviver com certos pecados e dizer, não tem nada mal nisso aqui, sabe? Não tem tanto problema da gente atender esses desejos. E muitas vezes a gente acha que esse pecado, que há tanto tempo a gente tenta combater, não tem nada a ver com esse mundo espiritual. E compreenda, não estou querendo tirar a sua culpa sobre os seus pecados. O diabo ele não é culpado pelos seus pecados, só você é culpado pelos seus pecados. Mas eu quero alertar você que ele está dia após dia, 24 horas por dia, a cada segundo, lutando para que você atenda aos desejos do seu próprio coração. E aquilo que o seu coração tem são os desejos voltados ao pecado. Abra comigo em Apocalipse capítulo 9. Eu vou falar uma coisa que dentro do meu coração é meio que um desejo, misturado também com algumas realidades que temos hoje, ok? Por que eu digo isso? Porque quando eu leio esse texto aqui, eu consigo ver a nossa geração. E se essa aqui é a nossa geração, Jesus está muito próximo de chegar. Por isso que eu digo, é uma avaliação que eu faço, mas também eu desejo. Porque eu desejo que Jesus venha. E às vezes eu leio esse texto e fico naquela expectativa, Senhor, volta logo. Mas os versículos eles não são bons não, depois você pode ler o texto todo em casa. Eu vou só pegar o versículo do 20 e 21. Apocalipse capítulo 9, verso 20 e 21. É os dois últimos versículos. Essa aqui é uma sequência de juízos de Deus, de condenações de Deus, de ações realmente de retribuição da maldade do homem. Apocalipse 9, 20 e 21 diz o seguinte: os outros homens que não morreram por essas pragas, o texto narra pessoas morrendo por causa das pragas enviadas por Deus. O texto diz que os homens que sobreviveram não se arrependeram das obras das suas mãos, não deixaram de adorar demônios, nem os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, não se arrependeram de utilizar drogas. A maior parte das versões está falando sobre feitiçaria, ok? Mas a palavra aí dá a ideia de utilização de drogas. Nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Por que eu acho que isso aqui tem muito a ver com a nossa geração? Porque a nossa geração é extremamente idólatra. E o maior ídolo dessa geração é a si mesmo. O texto fala de pessoas que são homicidas. E é exatamente o retrato da nossa geração. A morte foi banalizada na nossa geração. Já não impacta mais os nossos olhos como antigamente. Eu fico horrorizado quando eu vejo coisas que eu vi há algumas semanas.
passeata para que pessoas tenham o direito de assassinar seus filhos no ventre. Coisa mais horrível. A sequência diz: nem da sua feitiçaria, como diz a minha versão. A palavra aqui é uma palavra específica, porque naquele período de tempo, pessoas utilizavam essências, chás, ervas, para buscar se entorpecer para ter contato com divindades. Você sabe que quem usa drogas consegue ver qualquer coisa, né? Existe um testemunho muito interessante do Casagrande, do jogador. Ele falou da época que ele usava drogas. E ele disse que num dia ele estava lá utilizando drogas e de repente ele sentiu. E ele não sabe explicar. Tem um vídeo no YouTube sobre isso. Ele sentiu que ele estava envolto por demônios. E ele ficou desesperado com aquilo. E ele resolveu clamar socorro de Deus. E quando ele fez isso, ele ouviu uma voz que disse: vai pedir socorro de Deus, mas você não acredita em Deus? Porque ele sempre foi ateu, né? E aí aquilo foi um choque para ele. Daquele dia em diante ele passou a acreditar em Deus. Não sei como está o relacionamento dele com Deus hoje, esse vídeo faz bastante tempo. Irmãos, hoje nós não somente estamos vendo um mundo utilizando drogas, seja as ilícitas ou lícitas, ok? Aquelas que tornam pessoas dependentes, que as pessoas não conseguem viver sem. Eu não estou falando de um tratamento médico, eu estou falando daquelas pessoas que compram sem uma orientação médica. E o texto traz essa realidade. Nós estamos vivendo exatamente esse período onde não somente o uso, como Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, o problema não é simplesmente as pessoas fazerem o mal, mas também aplaudirem quem faz. E hoje nós estamos em um ambiente onde vira e mexe a gente sabe, tá para passar uma lei no Congresso para descriminalização das drogas. E na sequência diz prostituição. Irmãos, quando a gente fala prostituição, sempre vem na nossa cabeça, né? A pessoa que se vende lá na esquina. Não, a ideia aqui é uma palavra muito abrangente. É imoralidade sexual. Isso aqui encaixa com a prostituição, mas encaixa com o sexo fora do casamento, seja a ideia antes do casamento, ou seja a ideia extraconjugal, seja a ideia de visualizar pornografia na internet, seja a pessoa que fica consumindo pornografia light. Pornografia light, pastor? Já ouviu essa? Filho, se você é homem e gosta de ficar vendo revista da Avon lá, com lingerie, cai no mesmo, entende? Essa é a geração das pessoas que nós vemos hoje. Fiquei assustado. Uma pesquisa mostrou há pouco tempo atrás uma avaliação com crianças de 8 anos de idade. 8 anos de idade. Perguntaram para elas se elas tinham tido algum contato com pornografia. Com 8 anos de idade, a criança nem deveria saber o que é pornografia. E 90% delas disseram que já tiveram. Porque todas elas estão com o celular na mão. E vão aprender ali o que vão fazer e que vão praticar na sua adolescência e na sua juventude. Fiquem atentos, pais. Fiquem atentos. Há um tempo atrás, houve um vídeo do Jonathan Nehmer, ele faz stand-up comedy. Alguns vídeos eu acho legal, outros eu acho nem tanto.
Mas em um vídeo ele estava lá e falou sobre ele ter pego os pais dele se relacionando lá em casa. E aí ele perguntou para a plateia, né? Quem já fez isso? Quem já pegou os pais aí em uma situação constrangedora? E aí um menininho da multidão levantou. Eu acho que ele tinha uns 10 anos de idade, eu não lembro a idade dele ao certo. E aí ele foi lá na frente, foi entrevistado. E aí o Jonathan perguntou para ele, falou assim, mas você nem deveria saber dessas coisas. Aí ele falou assim, na verdade é que eu estava vendo essas coisas no meu celular. E os meus pais me pegaram. Eu acho que ele tinha uns 10 anos de idade. Prostituição. E o texto diz que eles também não se arrependeram dos seus furtos. Precisa falar sobre roubo no Brasil, né? O brasileiro ele até criou um nome para isso. Se chama jeitinho brasileiro. Já ouviu falar isso? Jeitinho brasileiro nada mais é do que roubo. Roubo. O governo está promovendo lei para fazer aí uma nova cobrança. O povo brasileiro já inventou um jeito de fugir da cobrança. Não é assim? As pessoas até se gabam disso e ficam falando para os outros. Eu lembro quando eu trabalhava na Copebras, eu trabalhava na parte de elétrica, vira e mexe alguém de alguma área, vinha pedir orientação para a gente, de como a gente fazia a ligação de um contador, que a gente chama, para que eles fizessem gato de energia e não pagassem o que eles pagam altíssimo no verão por utilizarem ar-condicionado. Você sabe muito bem o que eu estou falando, né? Conta vem alta, não vem? Irmãos, não sei se essa geração é a nossa geração. Mas se não for, parece muito. Aquilo que me chama mais atenção nesse texto é falando sobre adoração a demônios. Irmãos, hoje nós já temos uma série de seitas que declaram adorar diretamente o demônio. E as pessoas acham isso bom e aplaudem. E o texto de hoje, em que Jesus fala sobre como os demônios agem, ele é muito impactante, sabe? Porque Jesus mostra uma realidade muito triste de pessoas que ainda não entenderam o que pode acontecer consigo mesmas. No versículo 24 ele diz, quando um demônio, ou quando um espírito impuro sai de um homem, essa citação aqui, ele está falando sobre a ação dele. Ele tinha acabado de dizer que ele era poderoso para chegar e tirar o valente da casa, não era? Então Jesus está dizendo assim, quando eu, com poder realmente que eu tenho como Deus, expulso o demônio da vida de um homem, sabe o que esse demônio vai fazer? O texto diz que ele vai andar por lugares áridos, vai buscar habitação na vida de outra pessoa. E o texto diz, se isso não acontece, porque pode acontecer. Pode acontecer que esse demônio vá e encontre uma outra pessoa que ela vai ficar aí atormentando. Mas se isso não acontecer, o texto diz que ele para um pouquinho e diz, olha, sabe o que é? Já que eu não encontrei ninguém para atormentar, eu vou voltar para aquela pessoa. No versículo 25 ele diz, e quando ele chega lá, ele encontra essa pessoa, que é exemplificada aqui como casa, varrida e enfeitada, e como eu falei para vocês, o texto de Mateus traz desocupada. Por que isso aqui é tão importante? Porque muitas pessoas já devem ter visto uma coisa estranha acontecer. Uma vez eu vi um líder de uma dessas casas da Cristolândia falando, e ele me trouxe uma informação que me deixou assim meio em choque. De 70% a 90% dos internados vieram de famílias evangélicas. De 70% a 90% dos internados vieram de famílias evangélicas.
A maior parte deles, a mãe é da igreja tal, o pai é da igreja tal. A maior parte deles viveram um período dentro da igreja. A maior parte deles sabe textos bíblicos e as músicas de cor. Você encontra muitas dessas pessoas na rua. Por quê? Se elas tiveram um contato e o acesso a esse poder maravilhoso e transformador de Deus que gera vida, por que eles estão na podridão do pecado, vivenciando sempre, dia após dia, uma proximidade com a morte que a qualquer instante pode acometê-los? Jesus ele explica aqui. Não adianta a pessoa ela se aproximar de Deus e ver Satanás sair correndo, se ela não trouxer Deus para dentro da vida dela. O que Jesus está deixando muito claro é que se uma pessoa não vive essa comunhão com Deus, não convida a Deus para habitar na sua vida, o texto diz que algo vai acontecer. Verso 26. Então ele chegando lá, encontrando essa casa varrida, enfeitada e desocupada, então ele leva consigo 7 outros espíritos piores do que ele, e entrando ali, o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Um demônio é expulso, fica aí vagando, e essa vida, ao invés de ser ocupada por Deus, sabe o que acontece com ela? Ela acha que pode viver sem Deus. O texto diz que, dentro dessa perspectiva, ele vem com 7 outros demônios. E não é só a ideia de uma multiplicação de demônios na vida da pessoa. Presta atenção aqui, gente. Atenção aqui. Não é só uma multiplicação da quantidade de demônios. O texto diz que ele leva 7 demônios que são piores do que ele. São 8 demônios convivendo dentro de uma pessoa. E é por isso que o texto diz que o estado dessa pessoa fica muito pior. Muito pior. Eu lembro quando eu era pequeno, eu ia na casa da minha avó, morava ali em Santos, na Areia Branca. Tinha um morador de rua, eu não sei o nome dele, a gente chamava ele de Derez. Ele era usuário de drogas de todos os tipos, mas principalmente de álcool. Vivia todo sujo, morava na rua, apesar da família dele ser do bairro. Uns cabelos grandes, barba grande, não falava coisa com coisa, atormentado. De vez em quando ele ia na igreja, em alguma igreja qualquer. Lá expulsavam os demônios dele. Quando você enxergava ele na rua, era impressionante. Ele cortava o cabelo, ele fazia barba, ele vestia roupas limpas, ficava irreconhecível, mas não trazia Deus para dentro da vida dele. Toda vez que os demônios voltavam, o estado dele piorava. Jesus estava falando a verdade. Irmãos, os demônios eles não invadem a vida das pessoas assim, como se eles tivessem um poder e o controle total sobre as nossas vidas. A Bíblia fala claramente que quem já colocou Deus dentro da sua vida, o demônio não pode nem tocar nela. Isso é o que 1 João diz. Mas aquele que não tem Deus dentro da sua vida, ele pode se tornar a morada de um demônio. Mas você precisa entender uma coisa: demônio ele vem para atiçar o mal dentro das pessoas, mas o mal já está lá.
E demônios, eles vêm, não é simplesmente forçando uma entrada, certamente eles forçam, mas todos aqueles que convivem nesse relacionamento com essas entidades, abrem as portas do seu coração para que elas entrem. Elas aprovam as ações que estão sendo realizadas por elas, juntamente com demônios. Inicialmente, situações boas e prazerosas. Você pode ouvir pessoas que foram libertas disso, narrando como o espírito chamado de pombagira, ele age em homens e mulheres. Se tornam irresistíveis. Uma ação demoníaca terrível, de aprisionamento. Mas eles cobram muito caro. O prazer momentâneo dessas coisas faz com que a pessoa vai dando mais e mais espaço para Satanás. E aos poucos, ela perde por completo o controle da sua vida. Pode terminar como o endemoniado gadareno, você lembra disso? Que diz que tinha uma legião dentro dele, cerca de 6.000 demônios. Ele se relacionou com esses demônios por livre e espontânea vontade. Mas chega um momento que perde o controle. E fica fora de si. E somente um milagre de Deus expulsando esses demônios pode trazer a pessoa à lucidez de novo, como o texto diz que aconteceu. Mas se essa pessoa limpa dos demônios não colocar Deus nessa casa, o texto diz que o estado dela se torna pior algum tempo depois. O texto certamente está falando sobre pessoas que não têm Deus na vida. E uma pergunta que seria clara é: pastor, e nós? Como é que os demônios tratam com a gente? E aí a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é para você. Você acha que as batalhas que você luta contra o pecado, não é somente contra o pecado, mas contra entidades espirituais poderosas que estão batalhando para que você seja sempre acorrentado a este mesmo pecado? Eles não podem tocar em você. Você pertence a Deus. Eles não vão entrar na casa. A casa já está ocupada por Deus. Mas como a Bíblia diz, eles rodeiam como um leão faminto, como um leão forte, com dentes grandes. Desejam colocar medo em você, para controlar a sua vida. Desejam trazer para você informações que na verdade são mentiras, porque é o pai da mentira, buscando o assassinato da sua vida. Busca influenciar situações dentro do seu dia a dia, para que você perca a sua paz. Irmãos, paz não é ausência de guerra, paz é um estado de espírito dominado pela presença de Deus. É quando Deus controla as nossas vidas de maneira tal que o mundo pode estar acabando, ruindo, desmoronando, mas a gente continua estável pela presença dele. Mas de repente Satanás, ele coloca algumas coisinhas assim no seu dia a dia. É uma mensagem no celular, uma informação, um olhar atravessado, alguma coisa que tira você do centro, sabe? Você já deve ter vivido a experiência de viver um dia de relacionamento bom e estável com a sua esposa, e vocês planejarem um momento só de vocês a sós, algo lindo e maravilhoso criado por Deus, e de repente vem alguma coisa e pá, tira tudo do equilíbrio para que vocês se afastem um do outro.
Você acha que não tem uma ação espiritual aí? Buscando destruir o relacionamento de vocês? Você acha que não tem uma ação espiritual fazendo com que você preste mais atenção no seu celular do que no seu filho? Irmão, ele está sedento para destruir as nossas vidas. Ele deseja que o nosso estado só piore. Ele deseja a nossa morte. Nós não podemos brincar com ele. A gente não pode flertar com o pecado. É muito perigoso, irmãos. As nossas vidas, as vidas de quem nós amamos estão em jogo. É por isso que a Bíblia ela vai nos orientar a nos apegar em Deus, que é esse forte, que pode derrotar o valente. É por isso que nós devemos, com todas as letras, falar: fora demônio em nome de Jesus. É por isso que na hora da batalha sua contra pecados específicos na sua vida, você pode pedir a ajuda de Deus e clamar a Ele: Senhor, se existe alguma entidade espiritual demoníaca buscando intervir na minha vida, buscando a minha destruição através desse pecado, eu mando embora agora em nome de Jesus. E você precisa falar. E você precisa falar. Pastor, por que Deus não manda embora logo o demônio, simplesmente manda embora? Por que Deus também não vai pregar o Evangelho e simplesmente vai pregar o Evangelho? Porque Deus quis a nossa participação. Porque Deus decidiu nos fazer parceiros da obra dele. Ele podia fazer tudo sozinho, mas Ele quer que nós expressemos a nossa fé nele e mandar o diabo embora, no nome de Jesus e não no nosso próprio poder. Hoje eu li sobre um relato de um aconselhamento em que o pastor fala isso para um casal. Vocês percebem que existe uma ação espiritual tentando destruir o relacionamento de vocês por causa dessa situação específica? E os dois, envergonhados, já sabiam disso, mas nunca tinham falado um para o outro. Pastor, eu acredito que sim, o marido falou. E a esposa falou: pastor, eu acredito que sim. Então orem agora mandando ele embora. E no relato do texto diz que os dois sentiram um alívio instantâneo. Irmãos, a gente diz que crê no mundo espiritual, mas a gente não tem a visão espiritual das coisas. Quando Paulo ele vai falar sobre a armadura de Deus, que até o Gabriel estava falando lá em casa, estava jogando o joguinho lá que a Carla fez, muito legal. As partes da armadura são exatamente para nós lutarmos contra um mundo espiritual, porque Paulo diz que não é contra carne e sangue que nós lutamos. E de repente a gente coloca em todas as pessoas ao nosso redor as culpas sobre tudo, e a gente não percebe uma ação espiritual que está indo além delas, que está lutando e batalhando para destruir as nossas vidas e a nossa família. Irmãos, quando Jesus descreve essa entidade, ele coloca ele como um homem forte, armado e atento, guardando aquilo que é seu. É só no poder de Deus que nós podemos nos livrar dessa ação espiritual. É só estando junto de Deus que a gente vai perceber que algumas coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia não são um acidente do acaso.
mas uma obra de um poder sobrenatural que busca nos tirar do centro, que busca acabar com a nossa paz, que busca nos desviar do caminho de Deus, utilizando até a sua palavra. Volta em Mateus capítulo 16, o texto que a gente leu no início da mensagem de hoje. Mateus 16, do verso 21 ao verso 23. Mateus 16, de 21 a 23 diz assim: Deste momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas Pedro, irmãos, não foi Judas, foi Pedro, ok? Pedro, discípulo de Jesus, chamando em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tenha compaixão de ti, Senhor. Olha só que palavra linda, de Pedro, que ama Jesus, de Pedro, discípulo, que tem a boca grande, né? Fala o que vem na cabeça, mas é uma expressão de cuidado. Jesus disse que vai ter que morrer. Pedro vem ao lado de Jesus com muito amor e diga: Deus tenha compaixão de ti, Senhor. Isso jamais vai acontecer, irmão, mas que palavra abençoada, no fogo do inferno. Versículo 23 diz: Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas coisas que são dos homens. Irmãos, você acha que quando Satanás vier para desviar você do caminho de Deus, ele vai fazer através de uma pessoa que você não confia? Não, irmãos, é o contrário. Vai fazer através de uma pessoa de confiança, que quer o seu bem. Não é isso que a gente está vendo aqui? Eu creio que Satanás ele não possuiu Pedro naquela maneira, naquele momento. Mas eu creio que ele foi e com a sua sutileza, vai lá e dá uma orientação para Jesus. Pedro abraçou, sabe? Porque tudo aquilo que o diabo fala parece ser bom, parece ser verdade. Irmão, você já pensou você ouvir isso de alguém? Deus tenha compaixão de ti, que o Senhor, assim, jamais isso acontecerá contigo. Não é algo que a gente quer ouvir, quer se sentir amado, quer se sentir cuidado, alguém está se preocupando comigo, alguém quer o meu bem. Mas era o próprio diabo falando. Como é que você vai ter a percepção disso? Como é que você vai saber? Como é que você vai saber se o pastor está falando algo que é de Deus? Ou ele pode estar sendo influenciado por Satanás neste momento agora? Como é que você vai saber? Se você não tem comunhão com Deus, se você não lê a sua palavra, se você não ora, se você não separa um momento para vivenciar isso, se você ainda não entendeu que você não consegue fazer isso por causa de ações espirituais que ocupam o seu dia inteiro, para que você não tenha um segundo sequer para Deus, mas tenha tempo suficiente para qualquer outra coisa. Tudo consegue se encaixar na sua agenda, menos Deus. Será que tem uma questão espiritual aí? Será que existe algum ser tentando afastar você de Deus? Será que você acredita nisso? Interessante porque Jesus está trazendo essa informação toda, e aí de repente uma pessoa se ergue ali no meio de todo mundo,
e traz uma expressão que parece fora daquilo que está sendo tratado. E parece ser proposital, sabe? Porque às vezes Satanás faz isso, ele quer desvirtuar as pessoas do assunto, daquilo que está acontecendo, chamar a atenção de outra maneira. O versículo 27 diz: enquanto ele dizia essas coisas, uma mulher entre a multidão levantou a voz e disse: bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Resposta de Jesus. Antes, Jesus ele não está dizendo que Maria não era uma bem-aventurada por isso. Pelo contrário, ele está reafirmando. Ela realmente é bem-aventurada por ter vivenciado isso que nenhuma outra mulher vivenciou. Ela é bem-aventurada. Antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus está dizendo, ela era bem-aventurada? Sim. Quer ser mais bem-aventurado do que ela? Coloque em prática isso que eu estou passando para vocês. Quer ser mais feliz do que Maria me carregando no ventre e me amamentando? Faça a vontade de Deus. Abra os olhos em relação à vida espiritual. Abra os olhos em relação aos demônios que estão tentando destruir a sua vida, a sua casa, os seus familiares, as pessoas que você ama. Incansável, ser espiritual poderoso, armado, atento, inteligente, astuto, que utiliza belas palavras para corromper e para destruir a sua vida. Nós só temos uma alternativa nessa batalha, irmãos. A gente precisa daquilo que o versículo 22 diz: chegando o outro mais forte do que ele, vencendo, tira-lhe todas as armas em que confiava e reparte os bens. Esse é Jesus Cristo. Você precisa trazer Jesus Cristo para a sua vida, você precisa vivenciar o dia a dia próximo dele, o mais perto possível, até chegar a ser incômodo para Jesus, se isso fosse possível, ok? É só uma brincadeira. Mas desejar a presença dele, separar momentos para leitura, separar momentos para oração, ouça músicas evangélicas que tenham um contexto bíblico verdadeiro. Não troque esse momento com Deus por nada. Não negocie os momentos de culto. Não deixe Deus em segundo plano. Todo esse anseio que você tem de trocar Deus por outras coisas, tem sido estimulado e alimentado por um ser espiritual que deseja destruir a sua vida. Você já entendeu isso? Entendeu? Não é brincadeira, irmãos. Neste momento, ele está não somente ao nosso lado tentando nos distrair, mas ele está alimentando as pessoas que nós amamos com mentiras, para que elas se desviem cada vez mais do caminho do Senhor. E você hoje está sendo alertado sobre isso. E o que você vai fazer com essa informação? A gente precisa desesperadamente falar para os nossos parentes, amigos, as pessoas que nós amamos, que elas precisam convidar Jesus para entrar na vida delas, senão o estado delas vai só piorar. Não há melhora no processo de amizade com demônios. A queda se torna cada vez pior, é um abismo chamando um outro abismo. E hoje você sabe que somente Jesus pode libertar você disso, e você é responsável por avisar as pessoas com quem você ama.
Festas de final de ano são um ambiente propício para isso. Esse ano a gente percebeu uma coisa, que a gente parece que não percebia há muitos anos. Pessoas morrem. Pessoas morrem. E se elas morrem sem Cristo, elas vão para o mesmo lugar que essas entidades espirituais, o local chamado inferno, em que a Bíblia diz que o fogo lá nunca se apaga, e que os corpos são comidos por vermes que não morrem e o corpo não se consome. Se a pessoa rejeita a Jesus, é um problema dela. Agora, se você nunca falou de Jesus para ela, é um problema seu. Vamos orar? Senhor Jesus, irmãos, vamos nos colocar de joelhos. Quem pudesse colocar. Senhor Jesus, de joelhos nós estamos neste momento, Pai, clamando a Ti pela nossa salvação. Clamando a Ti que o Senhor nos liberte de poderes espirituais malignos que têm agido para destruir as nossas vidas, e nós clamamos em nome de Jesus, e pedimos para cada um deles irem embora em nome de Jesus. Cada um de nós sabe as batalhas que estão enfrentando, cada um sabe quais são as complicações, cada um sabe onde está mais fraco, mais frágil, e necessita de uma ação miraculosa Tua, Senhor, nos libertando dessa ação demoníaca em nossas vidas. Pai, nós pedimos, por favor, Senhor, nos liberte dessa realidade, e nos livre da morte. Para aqueles que ainda não Te conhecem, Pai, que haja um espaço especial na vida deles, em suas casas, para a presença de Cristo Jesus, que eles possam neste momento Te convidar a entrar em suas vidas, e para aqueles que já têm Cristo em suas vidas, que nós possamos ser libertos, Pai, dessa intromissão satânica em nossas vidas, que nós possamos ser libertos, Senhor, do linguajar da serpente, da sedução das suas palavras, que os nossos olhos sejam abertos e que nós possamos reconhecer o próprio Satanás tentando nos desviar do Teu caminho, muitas vezes utilizando pessoas que nós amamos, pessoas que nós estamos perto. Que o Senhor abra a nossa visão para nós tomarmos conta, Senhor, desse nosso relacionamento contigo, que nós busquemos a proximidade do Senhor, esse relacionamento que vai cada vez mais deixar longe de nós essa ação espiritual maldita. Que os nossos olhos sejam abertos para os problemas das nossas famílias, que os nossos olhos possam ser abertos em relação aos nossos amigos, que nós possamos com coragem anunciar que a única salvação, a única esperança para nós nos vermos livres da condenação e da ação desses seres espirituais é Jesus. Que hoje nós possamos assumir a nossa responsabilidade, lutar pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, lutar por um bom relacionamento com Cristo, e dizer com todas as letras: Satanás, eu Te mando embora em nome de Jesus, eu não Te quero na minha vida, eu não quero a Tua presença, eu não quero os Teus manjares,
Eu não quero, Senhor, ouvir as palavras dele me seduzindo. Pai, que essa noite possa ser memorável, que essa noite possa ser prática, Senhor, porque o Senhor diz que bem-aventurado é aquele que ouve essas palavras e pratica. Que nós possamos estar atentos ao perigo e ao risco que nós corremos, se estivermos longe de Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por esse momento especial. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que foi tão clara. Pedimos que ainda hoje nós possamos colocar ela em prática. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Antes da gente cantar, só vou dar um recadinho bem rápido. O ano está terminando, né? Então eu tenho que preparar os envelopes para o ano que vem das contribuições, né? Só que nós tivemos algumas pessoas que passaram a contribuir por transferência. Então só queria depois a confirmação, porque se não tiver a necessidade de ter um envelope, não precisa, né? A gente economiza nos envelopes. Então aqueles que estão fazendo por transferência, se quiserem optar o ano que vem, né, continuar fazendo por transferência, só me mandam um recadinho no privado depois, fala, não precisa preparar um envelope não, né? Aí a gente faz dessa maneira. E se ficar com dúvida, né, mas você está registrando lá o que eu estou contribuindo, essas informações são abertas para qualquer membro da igreja, né? Então se tiver alguma dúvida, você está lançando certo, não esqueceu nenhum mês, é só pedir a informação que a gente passa, tá bom? Vamos ver se liga aí. Vamos cantar Amo o Senhor, que realmente o nosso amor pelo Senhor nos mova a ter comunhão com Ele, né? Para que assim como o pastor trouxe no sermão, quanto mais comunhão a gente tiver com Ele, mais libertos das ações demoníacas a gente vai estar, né? Então que o nosso amor realmente seja verdadeiro e nos mova a ter uma comunhão verdadeira com o Senhor. Revestido de glória e poder, amo o Senhor.
nome precioso, que você possa levar contigo esse nome por onde quer que você vá, e não só levar, espalhar, né? Para que a gente possa realmente, como o pastor terminou o sermão, né? De aproveitar os momentos que a gente tem com quem ainda necessita, né? Receber este amor. A gente tenha ímpeto, né? Coragem e sejam movidos pelo Espírito Santo a levar esse nome tão precioso. A esperança do porvir, este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance, quando o mal te aparecer. Nome bom, trouxe a fé, a esperança do porvir. Nome bom, trouxe a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus, o amado teu. A fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Lembrando, quarta-feira nós teremos o nosso culto de encerramento do ano, ok? Todos estão convidados. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por um tempo tão especial essa noite. É muito bom sentir a tua presença. É muito bom sermos impactados pela tua palavra. E desejamos cumprir aquilo que a tua palavra diz, colocando ela em prática. Sabemos que seremos felizes se isso for vivenciado. Te agradecemos, Pai, por essa grande oportunidade de vivermos um ano diferente. Um ano mais próximo do Senhor, mais longe do pecado, de ações demoníacas, um ano de prosperidade, de felicidade em todas as áreas, porque nós seremos saciados pelo próprio Deus, e esse é o nosso maior desejo. Pai, te agradecemos por esse tempo especial e pedimos as tuas mais ricas bênçãos sobre toda a tua igreja, Pai, aqui no Brasil e no mundo, que a presença do Espírito Santo possa ser sentida, que a ação do Espírito Santo possa estar trazendo a tua igreja e movimentando ela a pregar o teu evangelho, e este é o nosso desejo, Pai. Que a tua volta, Senhor, possa estar cada dia mais próximo aos nossos olhos, e que isso nos incentive a levar Jesus àqueles que nós amamos. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Nome bom,
doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança